E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com um conjunto de aulas sobre funções inorgânicas. O tema desta aula será características e nomenclatura das bases. Tem dúvidas sobre isso? Vem comigo então para aprender na aula. Vamos lá então, pessoal. Algumas características das bases, a gente pode falar de duas principais, né? Que uma das características é que todas as bases normalmente são eletrólitos em solução aquosa. Em outras palavras, sempre que a gente dissolve uma base, um composto que é uma base que tem essa característica em água, normalmente ela vai ter a capacidade de se ionizar. O que significa isso? Ela vai ter a capacidade de liberar íons em água. O que seriam liberar íons em água? Seria, a partir do momento que essa base se dissolveu, ela liberar cátions e ânions. Só que no caso de uma base, como propôs a teoria do Arrhenius, em homenagem ao cientista que propôs essa teoria, o ânion que vai ser liberado quando essa estrutura da base se dissocia vai ser o OH-. Então vai ser sempre esse mesmo ânion sempre que a gente for dissolver uma base em água que, de acordo com essa teoria de Arrhenius, vai ser liberado. Então essas duas vão ser características que são essenciais para toda e qualquer base. O fato de ela ser um eletrólito, ou seja, se ionizar quando dissolvida em água, liberar cátions e ânions, e o fato de que os ânions que a base vai sempre liberar, de acordo com a teoria de Arrhenius, são os ânions OH-, ou seja, o oxigênio ligado com o hidrogênio com uma carga negativa nesse ânion, certo? Aqui eu coloquei dois exemplos que basicamente está mostrando aqui que, por exemplo, se a gente colocar o NaOH, que é o composto que a gente chama de hidróxido de sódio, né? A soda cáustica. Em água, ela vai liberar dois íons. Quais íons? O Na+, no caso do metal que estava ligado com o OH, mais o OH-, que é esse ânion aqui que toda base libera. Então, isso para o NaOH. E se a gente colocar, por exemplo, uma outra base, o CaOH2, em água, o que vai acontecer então? O cálcio vai ser liberado como íon, no caso 2+. Por que íon 2+? Porque no caso do hidróxido de cálcio, nessa estrutura aqui, quantos OH que tem na estrutura aqui, ó? São 2, não é? Então, no final das contas, vão ser liberados 2 OH-. Um OH- referente a cada um desses OH que estavam ligados no cálcio. Como foram 2 OH- que foram liberados, é sinal que o cálcio, na realidade, então é como se ele tivesse perdido 2 elétrons, porque cada elétron que ele perdeu é referente a essa carga que eles têm em cada OH-. Como tem 2 OH-, então são 2 cargas negativas que o cálcio perdeu, por isso que o cálcio fica com a carga 2+. Então é isso que vai ser liberado no caso do hidróxido de cálcio. Então vocês percebem o que tem em comum entre essas duas estruturas que eu mostrei aqui como exemplo? É que nas duas sempre é liberado OH-. Então, independente da quantidade de OH- que é liberado, sempre que liberar OH- quando essa estrutura é dissolvida em água, essa estrutura é considerada como uma base, certo? Só que vocês podem ver que pode liberar diferentes quantidades de OH- dependendo de quantos OH que tem ligado ao metal. E uma coisa importante das bases também, principalmente essas bases de Arrhenius, né? Em geral, essas bases de Arrhenius, elas vão ter sempre um metal, no caso, algum elemento que gosta, que tem facilidade, vamos dizer assim, de doar elétrons, por várias características, eletronegatividade baixa, energia de ionização baixa, ele tem facilidade de doar elétrons ligado ao OH, que aí esse OH, quando ele se dissocia do metal, o metal sai com carga positiva, então ele ioniza com carga positiva, e o ânion, que ioniza com a carga negativa, leva os elétrons com ele na forma de OH-. Então, no caso da base, sempre vai ter essa característica, liberar o cátion mais OH-. Certo?
Como que a gente faz para dar nomes para quando a gente vai trabalhar com bases? Basicamente, com bases basicamente, né? Basicamente, como que a gente faz para dar um nome? Sempre a estrutura do nome vai ser hidróxido de. Da onde vem esse hidróxido aqui? É justamente o nome do íon do ânion, né? Que é liberado quando a gente fala de uma base de arrênios, né? Que é o OH-. O nome desse ânion é hidróxido. Então, é por isso que sempre nessas estruturas de base de arrênios vai ter sempre esse hidróxido na frente do nome. Então, hidróxido de e aí o nome do cátion que foi liberado. Então, normalmente o nome do elemento que tá, do átomo que está ligado, vamos dizer assim, a esse OH, né? Então, igual os exemplos que eu tinha dado anteriores, NaOH, qual que é o elemento que está ligado com OH? O sódio, Na, né? Então, no caso, vai chamar hidróxido de sódio. No outro caso, CaOH2, que eu dei como outro exemplo, quem que está ligado com os OH? O Ca, que é o cálcio. Então vai se chamar hidróxido de cálcio. E assim vai. Então é a maneira de dar um nome mais fácil que, por exemplo, a gente dá nome para ácidos inorgânicos, né? Só que existem. Só tem uma coisa que eu preciso salientar. Por isso que eu coloquei essa tabela de cátions com carga elétrica fixa e depois no próximo slide vocês vão ver que tem uma outra tabela com cátions com carga variável. Sempre que o cátion que se ligar ao OH for um cátion que só tem uma possibilidade só de carga que ele pode ter, que são os cátions que a gente chama de cátions com carga elétrica fixa, nesses casos a gente pode colocar o nome do cátion direto, o nome do elemento, e não precisa colocar nenhuma informação com relação à carga dele. Porque só tem essa possibilidade de carga quando ele se tornar um cátion. Então, em geral, se a gente for olhar para a tabela periódica, os elementos do grupo 1 da tabela periódica e do grupo 2, eles têm essa característica de ter, quando eles viram, vamos dizer assim, íons, eles viram cátions, eles têm normalmente um tipo de carga só positiva. Então, por exemplo, o magnésio, em geral, você vai encontrar sempre como magnésio 2+. O cálcio 2+. São aqui, ó, todos do grupo 2 da tabela periódica, tá vendo? Magnésio 2+, cálcio 2+, estrôncio 2+, bário 2+, e assim vai. E no caso do grupo 1 também, ó. Com exceção aqui desse NH4, que não é um metal, né? Já é uma estrutura composta que a gente chama de íon amônio, que é o NH4+, que é um íon bastante comum também aí nas estruturas, né? Ele tem carga mais 1, só essa carga que ele pode ter, sempre que tiver essa estrutura NH4, né? E os outros íons são tudo do grupo 1 da tabela periódica, tá vendo? Li+, Na+, K+, Rb+, Césio+, né, que é o CS+, e uma exceção aqui que não é do grupo 1, que é a prata, o Ag, que tá no meio da tabela periódica, né, que também sempre vai ter essa carga mais, aí sempre que ela for um cátion, certo? E no caso com carga 3+, sempre o alumínio e o bismuto. Então essa tabelinha ela está mostrando os ânions que tem um tipo de carga quando ele for cátion, um tipo de carga só. Nesses casos, sempre que for com esses elementos que o OH se ligar, só vai o nome do cátion lá, sem precisar dizer nada com relação à carga dele. Então, hidróxido de amônio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, dependendo de qualquer hidróxido que esteja ligado com um desses cátions. Só que existem também os cátions com carga elétrica variável, que de uma forma geral são os cátions que estão no meio da tabela periódica, nos elementos que a gente chama de elementos de transição, né? Aqueles cátions normalmente eles podem ter mais de uma possibilidade de carga quando eles se transformam num cátion. Ah, professor, por quê? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas tem a ver com a estrutura desses elementos de ter possibilidade de elétrons em subcamadas D, que os elementos que estão nesse grupo de transição, os elementos de transição eles têm essa possibilidade, né? Que isso faz com que ele tenha, ele consiga estabilidade com mais tipos de carga, ou seja, perdendo diferentes quantidades de elétron que ainda assim dá estabilidade para ele.
Por exemplo, se a gente for pegar aqui, ó, Cu, que é o cobre, ele pode ser cobre mais, ou também ele pode ser cobre 2 mais. O ouro, ó, ele pode ser ouro mais, ou ele pode ser ouro 3 mais. E assim vai, ferro, ferro 2 mais, ou ferro 3 mais. Então vocês percebem que esses de carga elétrica variável, o mesmo elemento ele tem possibilidade de ter diferentes cargas quando ele é cátion. Nesses casos, aí sempre que a gente encontrar estruturas que o OH está ligado com um desses elementos com carga elétrica variável, aí sim a gente vai ter que indicar qual que é a carga desse elemento. Como que a gente indica quando é assim? Normalmente vocês percebem aqui, ó, que normalmente entre parênteses, coladinho com o nome do elemento, a gente coloca em número romano qual que é a carga que esse elemento apresenta naquela estrutura. Então, se quando for ferro 2+, vai ser ferro 2. Quando for cobalto 3+, cobalto 3. Então, sempre esse número romano vai ser referente à carga elétrica daquele elemento na estrutura. Certo? Então, vou dar alguns exemplos aqui só para vocês pegarem melhor isso aí. Ah, professor, mas aí eu tô numa dúvida e se eu não souber se o elemento tem carga elétrica variável ou se não tem. De uma forma geral, gente, sempre que for algum metal que está no grupo 1 e 2 da tabela periódica, em geral esses vocês podem colocar só o nome do elemento direto, que é mais garantido que eles vão ter carga elétrica fixa, quando ele for cátion, né? Quando for elemento já mais elementos de transição na tabela periódica, que boa parte dos metais ali, aí você já vai ter que normalmente representar qual que é qual que é a carga elétrica daquele elemento na estrutura. Então, por exemplo, aqui o KOH. O potássio ele é um elemento do grupo 2 da tabela periódica. Então, ele vai ser um daqueles casos que a gente vai dar o nome como? A gente vai dar o nome hidróxido D, né? Então, que é o potássio, que é o K ligado com o OH. Hidróxido D. O hidróxido vem desse OH, né? E o K, que é o nome do elemento que é o potássio. Então, ele vai se chamar hidróxido de potássio. Certo? Se a gente fizer a nomenclatura agora para o MgOH2, como que vai ficar então? Então, a gente vai fazer da seguinte forma. O OH a gente sempre nomeia como hidróxido D, né? E como o magnésio ele é um metal do grupo 2 da tabela periódica, em geral, relembrando, né, os metais do grupo 1 e 2 é comum não precisar colocar qual que é a carga dele, porque normalmente os metais do grupo 1 normalmente tem tudo carga mais 1, né? E os do grupo 2 tudo carga mais 2 quando eles viram cátion, né? Então, num caso como esse, a gente já coloca Mg magnésio, né? A gente já coloca magnésio direto e já está finalizado o nome dele aqui. No caso do chumbo e do ferro, a gente já vai ter o chumbo ligado, tá vendo aqui, ó, com cargas elétricas diferentes, com um OH e outro, pela quantidade de OH que está ligado com o chumbo, né? E o ferro, mesma coisa, tá vendo aqui? Então, como que a gente vai dar o nome para bases desse tipo, né? Aí, nesse caso, a gente vai ter que considerar quantos OH que está ligado com o elemento para a gente saber qual que é a carga elétrica dele, né? E aí, com isso, a gente vai ter que colocar no final do nome aquela parte que tem os números romanos, né? Para representar a carga dele. Então, como a gente vai fazer aqui? Vai começar com hidróxido D, como toda base de arrênios, né? E vai finalizar com chumbo, hidróxido de chumbo, já que Pb é plumbo, chumbo latim, né? E como o chumbo ele pode ter diferentes cargas, é um metal que tem carga elétrica variável dependendo de que composto ele tá. No caso, quando ele está ligado com 2 OH, cada OH tem uma carga negativa, então ele está ligado com duas cargas negativas. Para zerar tudo isso aqui, ele tem que ter uma carga 2 mais, né? Então, nesse caso, então a carga do chumbo é carga 2. Uma coisa fácil é sempre
que assim a gente quer saber qual que é o número romano que a gente vai colocar aqui, em geral, é o mesmo número do índice do qual o composto tá, do qual o metal tá ligado aqui com o H, né? Em geral, é o mesmo valor do índice. Então, a gente vai continuar aqui, hidróxido de chumbo também. Só que agora, para diferenciar um do outro, o primeiro estava ligado com 2OH, ou seja, é o PB2+. Esse outro aqui está ligado com 4OH, ou seja, é o PB4+. Então, no caso aqui vai ser 4, porque ele tem carga de 4+. Do ferro, mesmo esquema. Esse tá ligado com 2OH, então é ferro 2+, e esse que tá ligado com 3OH é ferro 3+. Então vai ser da seguinte forma que a gente vai dar o nome. Hidróxido de ferro. No caso, esse que tá ligado com 2OH, ferro 2. E o último aqui, hidróxido de ferro 3. Opa, aqui voltou. Então, aí a gente finaliza o nome de todos eles. Então, recapitulando, só para relembrar, né? Tipo, se for metal do grupo 1 ou 2 da tabela periódica e do grupo 3 também a gente pode pegar aí o alumínio e também o bismuto, se eu não me engano, que tem cargas fixas, todos aqueles outros metais que estão na parte de transição da tabela periódica, que é aquela parte do meio da tabela, em geral vão ter cargas elétricas variáveis. Então, nesse caso, a gente vai ter que colocar esse número romano na frente, indicando qual que é a carga daquele metal naquele composto. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar dessa parte de características e nomenclaturas de bases. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.